Tá vendo isso? Tá mexendo. Tem uma música chamada Bulletproof e tem um verso em que o autor fala: querido, você está perdendo seu tempo. Isso aqui é um indicativo de que o tempo tá passando. E eu vou perder o meu valioso tempo aqui nesta terra sem fazer o que eu quero? Se é pra estar aqui, tipo, bora viver então, caralho. Entendeu? Sem pressão, sem titica na cabeça. Óbvio que isso sempre vai ter, né? Ou não, espero. Viver e ser feliz. Entendeu? Ai, então vamos lá. Por onde começamos? Tanta coisa pra falar. Bueno, mis amigos. Tudo começou porque eu estava viciada em Big Brother Brasil. Sim, tudo começou por causa de um reality show. Eu percebi, assim, que eu comecei a sentir o programa mais chato, sabe? Então eu fui meio que me desapegando um pouco do programa. E foi aí que eu percebi o quão viciada eu tava por esse programa. E aí eu fui percebendo alguns sintomas do vício, né, que o reality show em si provocava. Porque você se identifica muito com as pessoas que estão ali, porque elas são quem elas são ali, entendeu? E você se identifica muito com elas e acaba sentindo muito por elas. Então, quando você assiste e fica vidrado naquilo, você sente muito mais, você sente muito mais felicidade, você sente tristeza, você sente raiva, você sente tudo muito maior do que seria normal. E assim, enquanto eu estava me desintoxicando desse vício, eu tive um fim de semana muito agitado, né, nesse período. Eu viajei, eu pratiquei muitas atividades físicas bem intensas. E aí, depois de um dia e tal de descanso, eu peguei uma virose. Então, assim, eu realmente precisava parar um pouco do meu corpo e descansar. E eu percebi que eu comecei a me sentir muito ansiosa, né? De novo, parecia que eu tava voltando a entrar no automático e a me preocupar novamente com a minha situação financeira. Mas aí, foi logo um pouquinho depois disso que eu peguei uma virose, né? Eu fiquei o dia inteiro dormindo. Tava me sentindo muito mal, meu estômago doía, eu tava me sentindo muito fraca. Eu só acordei pra almoçar e fiquei dormindo das 3 da tarde até as 10 da noite. Só acordei pra comer alguma coisa e voltei a dormir. Então, assim, foi meio que um repouso total, mas forçado, sabe? Meu corpo realmente falando pra mim: para um pouco, sua filha da puta. E aí que me veio um insight, tipo assim, ok, eu tô descansando agora, então eu preciso pegar mais leve, eu preciso tentar um ritmo diferente agora enquanto eu estou doente, pra me recuperar. E aí, neste momento em que eu aceitei esse repouso e esse ritmo novo de ter que levar as coisas de uma forma mais lenta, naquele momento pelo menos, eu pensei, e se eu aderir a esse estilo na minha vida? Só que aí algumas perguntas começaram a entrar, tipo, algumas perguntas não, alguns pensamentos soltos, coisas como: e se o ritmo da maioria das pessoas não for o mesmo que o meu? E se o meu ritmo for diferente? E não é que eu sou um alecrim dourado, ou sim, eu sou sim, tá? Perante a Deus. Mas eu só pensei, e se eu tentar de outras formas? Pra encontrar algo que realmente ressoe pra mim. Que faça sentido e que meu corpo se adapte bem nesse momento. Né? Porque a gente nunca sabe os movimentos de amanhã. E aí é engraçado porque apareceu um vídeo de uma taróloga fazendo uma leitura coletiva. E ela simplesmente apareceu dizendo: você não é normal. E, enfim, ela basicamente disse isso, que eu talvez funcione em um ritmo diferente das outras pessoas. E a mensagem principal foi essa, pela minha interpretação, né, pelo que ressoou comigo. Então, eu percebi que o ritmo das mesmas pessoas talvez não seja o mesmo ritmo que eu consiga levar pra minha vida nesse momento. Então, eu não consigo seguir padrões que as pessoas seguem. E eu não vou do 1 ao 2. Eu faço voltas e voltas, e aí eu retrocedo pro 1, e aí eu vou pro 2 de novo, e eu fico nesse ritmo aí por muito tempo. E aí sim, depois de me sentir segura, eu vou para o 2. E aí depois a mesma coisa pro 3, a mesma coisa pro 4 e sucessivamente. Eu entendi que eu travo quando me pressiono e me obrigo a fazer as coisas que no momento eu não tô pronta pra fazer. Então eu simplesmente congelo. E parece que eu tô numa areia movediça porque eu não saio do lugar. E isso é bem chato. Mas é algo que eu tenho que melhorar, né? Faz o quê?
no geral, é que eu não me identifico com esse ritmo de fazer as coisas no automático, porque você deve fazer. E é mais ou menos aquela frase: faça sem sentir vontade de fazer. Faça o que deve ser feito. E, tipo assim, pra mim é meio conflituoso. Tipo assim, eu gosto dessa ideia de disciplina, da disciplina que essa frase carrega, e da constância, mas não é algo que eu consiga realmente sentir no meu coração agora. Mas também tem outras questões, né, de que eu tô começando a estruturar agora uma rotina boa pra mim, então tudo questão de experiência, eu tô praticando ainda, então isso é assunto para futuro. Enfim, não consigo fazer as coisas no automático. Pra mim tem que ter algum sentido, algum valor naquilo, entende? Eu preciso retirar algo de positivo e algum aprendizado daquilo, porque senão não tem sentido nenhum fazer só por fazer, entende? E eu acho que isso é muito coisa de gente melancólica, viu? Que puta que pariu, mano. Às vezes é um negócio que deveria ser tão simples, e não é. Não é. E nesse bloqueio que eu tava sentindo, nessa maré que não passava nunca, que durou meses de eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Eu tenho esse bloqueio físico, sabe? Físico, né? Nem mental, é físico, de não conseguir fazer as coisas. Simplesmente não conseguir ligar a câmera do celular e falar, como eu tô fazendo agora. Então, o meu processo para transmutar isso a algo positivo foi a saída de fazer aos poucos. O que eu quero fazer, o que eu acho que faça sentido pra mim, que seja saudável, entendeu? Então eu comecei a fazer algumas coisas, né? Tipo, alongar no dia a dia, a meditar também, a voltar a meditar, né? De manhã principalmente. Eu comecei a adotar algumas atitudes que me fizessem sair dessa zona de conforto mental. Só colocar o dedinho do pé na água, sabe? Depois 2, 3, e aí o pé todo. Mas eu ainda tô com um pezinho assim pela metade, sabe? Dentro da água. Tô criando coragem ainda que a água tá fria. Calma, calma! Então, assim, sem praticar as coisas com essa violência e sem botar muita pressão em mim, eu fui só testando coisinhas novas, entende? Que não exigissem demais de mim, mas que ao mesmo tempo me nutrissem. E, obviamente, fizesse sentido pro meu coração. E ok, isso foi mais ou menos no período em que eu tava me recuperando da virose, né? Eu tava melhorando fisicamente, mas eu não tava melhorando assim tanto quanto eu gostaria no quesito mental. Eu tava nessa fase de que eu não conseguia fazer porra nenhuma, porque nada me motivava, sabe? Eu não conseguia fazer o que eu gostaria de fazer pra crescer, porque eu sentia algo, um bloqueio que até hoje é difícil explicar, porque é muita coisa. Eu tava muito no mental, eu me questionava muito sobre tudo, todos, sobre o universo, e eu tinha muitas respostas. Eu tinha muitas respostas, muitas respostas. Só que eu também cheguei num ponto em que eu entendi que eu preciso fazer as coisas pra chegar onde eu quero chegar. Só que eu não tava conseguindo fazer, não tava. E isso começou a me desesperar, porque tinha alguma coisa errada e eu não tava enxergando o que que era. Eu sabia o que que era, mas eu chegava a 1000 respostas, só que nenhuma delas era a resposta. É bem complicado, foi bem complicado isso aí. E outra coisa importante que eu devo comentar é que eu consumo muito conteúdo de espiritualidade, né? Eu cheguei, acho que, num nível bem avançado da espiritualidade. E eu entendi que tudo é energia. Então aí eu me peguei pensando, cara, eu sou parte de Deus, Deus é parte de mim, e nós somos um. Então, eu estou sozinha? E aí eu comecei vários questionamentos, né? Pra variar. Comecei a conversar muito com a espiritualidade. Eu comecei a perguntar onde que estava essa visão paterna que eu sentia sobre Deus. Porque eu tinha essa imagem, não de um senhorzinho barbudo em cima da nuvem me abraçando, mas tipo assim, eu tinha essa imagem mais humana sobre Deus, entendeu? E aí começou a deixar de ser humano e começou a parecer mais algo artificial, entendeu? Eu sentia que era como se eu fosse só parte de um sistema inteiro que tem o propósito de coletar dados, informações. Então começou a parecer muito automático, muito robótico, enfim. Foi foda. Foi acho que um dos períodos em que eu mais me senti sozinha assim na minha vida. Porque eu realmente questionei a Deus onde que esse amor tava. E eu pedi ajuda pra ele, pra Deus.
pra me mostrar a resposta de todas as dúvidas que meu coração sentia. Então, resumidamente, se tudo era energia, eu comecei a me sentir sozinha, sem essa figura paterna de um universo cuidando de mim. Tudo que eu estudei de espiritualidade, de física quântica, de energia, de identidade, de repente fez eu me sentir um certo vazio. Porque se eu sou a centelha divina e nós somos um, eu estou caminhando sozinha. Que eu entrei tão fundo na consciência que eu esqueci essa parte humana. Que de tanto eu ficar nesse plano mental, eu esqueci de me sentir mais humana. Então eu senti bastante raiva, né? Nesse período. Eu chorei muito, eu questionei muito, eu me senti muito sozinha. E a espiritualidade pareceu ter perdido um pouco de sentido pra mim. Eu tava cansada de ter tanta resposta e não conseguir simplesmente fazer nada sobre tudo que eu tinha aprendido. E tava cansada de andar sozinha. Então eu questionei e pedi a Deus para que ele me mostrasse um pouco do amor que ele tinha me mostrado há uns meses atrás, em que eu tive essa mesma sensação de estar sozinha. Então assim, essa noite se passou, chegou o dia seguinte, e um detalhe que eu preciso comentar é que minha mãe me deu um caderninho de Bob Goods, né? Eu não tô com ele aqui agora, mas... foda-se, eu vou pegar. Enfim, aqui o caderninho foi esse que ela me deu. Dá pra ver? E aí eu fiquei extremamente feliz na hora, mano. Tipo assim, ela nem tinha falado nada que ia me dar um. Ela só comprou uma pra mim porque ela lembrou de mim e ela sabe que eu gosto de desenhar, eu acho. E aí ela comprou. E ela comprou junto com esses tojos de canetinhas aqui. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. E a Diva comprou outro caderninho com mais outro estojo. Então, minhas canetinhas são infinitas agora. Enfim. Tá aqui. Meu caderninho. Assinado. E esse foi o primeiro desenho que eu fiz. Eu colori, no caso, né? Ficou muito bonitinho. E aí, né? Veio o dia seguinte, eu tive a ideia de ir na praça e levar meu caderninho de Bob Goods pra poder colorir lá. E assim eu fui. Aí eu fui lá com meu estojinho, com meu caderninho, com uma garrafinha d'água e fiquei coisa de, acho que umas meia hora colorindo. E aí eu fiz este desenho aqui. Eu me senti como uma criança. E eu ri de mim mesma, né? Mas não, tipo, com depreciação. Mas, tipo, mais aquele riso meio gostoso, entendeu? E aí, voltando pra casa, eu logo percebi que esse momento na praça tinha criado uma conexão com a minha criança interior, porque ela gostava de praças, ela gostava de desenhar, ela gostava de pintar. Então eu fiquei muito confortável ali naquele momento, né? Desenhando no meu mundinho. E não é que eu me senti como a minha criança interior sentiria. Eu senti exatamente o que eu sentia quando eu era criança. Esse conforto, esse acolhimento, esse abraço. E foi uma felicidade muito boba, sabe? Muito genuína e ingênua no bom sentido. E só foi confortável, entende? Não foi nem tipo uau, mas um sentimento de... entende? Vem do coração. Foi uma experiência que fez algo destravar na minha cabeça e meio que acalmar a minha alma. Respirar fundo e vida se seguiu, né? Eu continuei em busca das respostas ainda, porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E acabei me organizando um pouco mais, planejando um pouquinho mais cada dia o que eu posso fazer de diferente pra me nutrir, sabe? Que nem eu tinha falado antes. E uma coisa interessante que aconteceu alguns dias atrás foi que eu fui pra praça, né? Pra tomar um solzinho. Foi quando eu já tava um pouquinho melhor da virose, já conseguia sair, sabe? E na praça tinha um garoto mexendo no celular, acho que ele tinha uns 16 anos, no máximo, e uma menininha junto com ele, brincando ali. Eu acho que eles podiam ser irmãos, ele tava cuidando dela, enfim, qualquer coisa. Essa menininha, ela tava brincando sozinha, né, porque o garoto tava mexendo no celular e ela só tava andando entre os brinquedos. E eu observei isso, né, eu senti, poxa, ela podia estar tendo um momento divertido com aquele garoto. Ele podia estar brincando com ela, mas ele tá no celular. Mas e aí aconteceu uma coisa inédita. Do nada, chegaram umas 4 crianças correndo ali. Crianças que tinham mais ou menos a mesma idade que essa menininha, que eram
passava de 5 anos. As crianças chegaram acompanhadas, né, pelos pais delas. E aí eu pensei, caramba, ela vai poder brincar agora, ela vai poder se divertir. Então eu olho pra essa menininha que tá olhando pras crianças, e aí eu olho pro irmão dela e eu vejo ele se levantando e chamando essa menininha pra ir embora. Eu acho que eu consegui entender da menininha falando que não queria ir embora, mas eles foram de qualquer jeito, né? Ele levou ela embora. E isso me deixou bem frustrada, porque eu pensei, caramba, ela podia ter tido um momento legal ali na praça, ela podia ter criado alguma memória boa ali, sabe? Mas aí, como a boa questionadora que eu sou, eu me perguntei o motivo de eu estar sentindo tudo isso. Então, assim, eu sou filha única, então eu conheço bem o sentimento de estar sozinho, o sentimento de solidão, e eu não tô falando da solidão no modo negativo. Então, assim, eu nunca vi problema em estar sozinha. Tanto que quando eu vejo que outras pessoas não conseguem, sei lá, ir no shopping, no cinema sozinha, eu fico tipo, caramba. E pra mim é tão simples. Mas, obviamente, como eu tenho mais esse tato por estar sozinha, né? Por ter crescido como uma criança sozinha que passava muito tempo brincando sozinha, por exemplo. Enfim, eu exercitava a minha imaginação. Eu era muito criativa, eu gostava de desenhar, gostava de pintar, de assistir filme, animação, princesas, enfim. Então esse sentimento de solidão, solitude era familiar pra mim, né? Só que, como tudo nessa vida, as coisas têm dois lados da moeda. Então, ao mesmo tempo que era um sentimento familiar pra mim, estar sozinha, também parecia como se fosse um fardo às vezes. Tanto que eu fui no parque e quando eu fiquei lá observando uma pista de skate e via grupinhos de pessoas, duplas de pessoas, de amigos conversando, eu ficava tipo, ai, queria tanto. Então, essa carência também trouxe o meu sentimento de solidão espiritual. Acho que essas foram experiências e que me motivaram a pensar mais sobre a solidão espiritual e também tentar tirar algum aprendizado disso. Principalmente vindo desse dia em que eu vi esses irmãos na praça. E a resposta veio muito mais rápido, tipo, na hora que eu olhei pra eles dois e vi que eles não estavam interagindo, que ele não tava interagindo com ela, eu pensei, nossa, as pessoas precisam ser mais presentes, né? Largar um pouco o celular. E beleza, esse, esse, esse pensamento já foi guardado assim na minha cabeça e foi algo que perdurou durante todos os meus dias até agora. De fato, as pessoas precisam ser mais presentes. Mas e eu? Eu tô sendo presente na minha própria vida? Eu tô fazendo as coisas aqui no meu material, eu tô aproveitando os meus sextos sentidos pra aproveitar a minha vida e fazer o que eu vim pra cá pra fazer? Ficaram os questionamentos. Estar presente no sentido de realmente sentir o momento do agora. Então agora eu tô nesse processo, né, de respirar fundo, viver um segundo após o outro e realmente estar presente. Uma coisa que eu tava me questionando muito também era sobre o ritmo que eu queria tocar minha vida, né? E por eu pensar que eu não conseguiria acompanhar as outras pessoas, ser igual a elas, seguir esse padrão de fazer, só por ser um dever, não, isso não ia rolar pra mim. Então, eu decidi que, como eu tenho o privilégio de ter um tempo livre, eu vou assumir criar o meu próprio ritmo, criar um ritmo pra minha própria vida, sem ficar me comparando com outras pessoas, sem ficar me pressionando a fazer coisas que eu não quero fazer agora. Então, eu tenho esse privilégio, eu posso escolher agora, então é isso que eu escolho pra mim, neste momento. E isso também significa não fazer as coisas com pressa, né? Desde tarefas pequenas, como tarefas domésticas, até executar tarefas profissionais, né? Trabalhar para conseguir dinheiro. Então eu vou tentar tirar um pouquinho desse peso de mim, porque atualmente eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo ajudar um pouquinho em casa e eu ajudo as pessoas da forma que eu posso. Então, graças a isso, eu tô me permitindo viver de um jeito mais livre, sem essas correntes trabalhistas, profissionais. Mas continuando a ser responsável, pagando as minhas contas, tentando ajudar aqui em casa também, fazendo freela aqui e ali. E eu acho que eu realmente estou disposta a ver a minha vida de um modo realmente
um pouquinho imprevisível, sabe? Mas eu ainda quero ver como a vida vai se desenrolar ao meu favor, porque eu acredito que muitas coisas positivas estão pra acontecer, vão acontecer, e meio que eu sinto que eu odeio estar nos braços de Deus, amparada. E assim, cara, esses dias aconteceu um negócio muito único, muito singular comigo. Eu tive um dia ótimo, eu tava super bem, e aí eu cheguei em casa, dancei pra caramba porque eu tava super contente. E aí eu fui tomar um banho. E aí no banho eu simplesmente desabei. O que eu não sabia que eu tava segurando. Eu chorei que nem um bebezinho nesse banho, simplesmente por, sei lá, por talvez estar liberando toda aquela carga de emoções intensas e difíceis de lidar. Então, eu acho que esse banho veio com uma limpeza pra mim, sabe? De repente, eu ficar muito sensível num dia que tava sendo ótimo pra mim. E isso foi muito peculiar, muito mesmo. E simplesmente me veio na cabeça um velhinho indígena com cabelos brancos e olhinhos meio fechados. E eu abraçava ele. Será que foi o Shun? As pessoas desse vídeo vão me achar louca, velho. Vão me achar louca. Ai, Deus. Mas é isso, eu pensei várias coisas durante esse banho. E foi como realmente me fiz carrego. Foi um alívio depois. No dia seguinte eu acordei melhor. Eu fiz exercícios. É difícil fazer exercício, mas eu acordei super disposta. E agora é isso. Agora eu tô na parte de pensar melhor sobre o que eu quero fazer na minha vida. Pensar sobre o meu plano de vida. E eu sei que eu quero muito, muito, muito ser escritora. E ser diretora de filmes e séries. Quem sabe criar histórias para jogos também. Eu quero criar histórias agora, entendeu? E eu sempre gostei de escrever muito. Eu escrevi vários livrinhos quando eu era mais nova. E um deles foi bem famoso, tá? Só não vou falar direito porque na época falava muita merda. Então, talvez eu queira viver sendo escritora, vendendo meus próprios livros. Mas agora, nesse momento, eu acho que eu tô na fase de experimentar, né? Quero aproveitar a vida, quero descobrir a vida, quero desbravar lugares, quero experienciar coisas novas, quero aprender, quero contribuir para a sociedade, quero ajudar as pessoas. E é engraçado saber sobre essas coisas de mim mesma, porque ontem eu meio que tive um insight de que a gente tende a se afastar do que a gente gostava de fazer quando a gente era mais novo, né? Tipo, pintar, dançar, tocar algum instrumento, cantar. E talvez seja porque é isso que o sistema queira, né? É porque o sistema quer a gente preso nessa ideia de conquistar cada vez mais, mais, ao invés de conquistar e também, principalmente, também viver do amor, que é nada mais do que escutar o seu coração, fazer o que verdadeiramente ama e ajudar o próximo. E depois disso, eu comecei a pensar mais e mais sobre as coisas que eu gosto de fazer. Coisas que eu faço hoje que me deixam feliz de verdade. Tipo, dançar, gravar vídeos, compartilhar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ideias, minhas experiências. E assim, eu quero muito me expressar, quero me expressar artisticamente, quero pintar as coisas. Cara, tem tanta coisa que eu posso fazer. Eu quero fazer aula de fotografia, eu quero fazer aula de audiovisual, quero fazer aula de edição de vídeo, quero fazer aula de cinema, quero aprender sobre essas coisas. Eu acho que até fazer aula de teatro também, quem sabe? Quero expandir, eu quero conhecer pessoas que podem pensar da mesma maneira que eu penso. Quero fazer vídeos, eu quero escrever livros, quero criar minha marca no mundo. Eu quero ocupar espaço no mundo. Eu quero brincar nessa vida como uma criança mesmo. Deixar o lado dela criativo se expressar. Quero deixar essa criança se divertir. E eu acho que no fim, Deus acabou me respondendo. Não com palavras, mas com experiências. E por eu pensar muito sobre, eu acabo encontrando as respostas mais pequenas possíveis. O melhor de tudo é que eu senti.
o amor de Deus em todas essas formas, em todas essas situações e momentos que eu vivenciei. Eu acho que a resposta ficou muito clara. E é nada mais, nada menos do que a gente estar aqui pra brincar com o que a gente ama. Essa é uma das coisas que com certeza vão ficar no meu coração por muito tempo como aprendizado, que é viva a vida. É isso, galera. Se inscreve. Falou, 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 falou.